Convocação da seleção brasileira, hein? Vi muitos comentários negativos, mano. A galera não gostou, não. Vocês gostaram? Vocês gostaram da convocação ou não? Gostaram? Não gostaram? Aí, família, convocação da seleção brasileira muito debatida no dia de hoje, né? Goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza. Começo indagando-os aqui. É isso mesmo? Gostaram? Eu confesso que tem um pezinho atrás com o Bento pelas falhas recentes que a gente, mesmo vendo lances aqui do Al Nassr por conta do Cristiano Ronaldo, a gente detectou que ele errou em alguns jogos recentes pelo Al Nassr, né? Mas é um goleiro novo também que a seleção aposta muito nele. Eu não sei se eu convocaria o Bento não, mas valeu, né? Valeu. O Hugo Souza, ele é queridinho da comissão da seleção brasileira. Já tá dentro do elenco, acho que já vai fazer parte desse ciclo mesmo de Copa do Mundo. Deve estar lá no que vem nos Estados Unidos, né? Mas não sei se o Bento levaria, não. O Ederson parece estar fora dos planos, né? Eu acho que a gente tinha dois goleiros inquestionáveis, que era Alisson e Ederson. Acho que o Ederson parece estar bem fora dos planos da seleção brasileira. Ficaremos só com o Alisson, que é absoluto, do absoluto, é o goleiro da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. E dois reservas que são aí mais questionáveis, digamos assim, podem rotacionar, mas não vejo nenhum problema também não. Até porque, pô, com todo o respeito do mundo, né, gente? Eu acho que não devíamos nos preocupar com os goleiros reservas da seleção brasileira. A gente tem um goleiro foda que é o Alisson e dois goleiros promissores ali. Nem tão promissores porque não são tão novos assim, mas dois goleiros mais jovens, Bento e Hugo Souza, né? Mas é a menor da preocupação, pois é. Defensores, Alexandro do Lille foi muito bem na última convocação do Ancelotti, que jogou contra... Caralho, vou ter que me lembrar aqui, mas foda-se, ele jogou bem, eu lembro que ele jogou bem. Foi contra... Foi Equador ou Colômbia? Colômbia, né? Colômbia, isso. Colômbia. Jogou muito bem, assumiu a posição, não sentiu a pressão, foi bem, acho que manteve aí a confiança da comissão que o convocou novamente. Eu senti falta do Éder Militão aqui, né? Teve o Caio Henrique aqui, convocado, gostei. Era um pedido já do torcedor brasileiro de muito tempo, ele vinha tendo um bom desempenho no futebol europeu. Como lateral esquerdo, como a função da seleção brasileira hoje, que tem uma vaga em aberto, né? Não tem nenhum titular absoluto, não tem um jogador absoluto, então vai valer o teste do Caio Henrique. Fabrício Bruno do Cruzeiro, não esperava que fosse ser convocado, não acho um absurdo ser convocado também não. Prefiro o Léo Ortiz, prefiro algum outro nome possivelmente, mas não acho um absurdo o Fabrício Bruno ser convocado não. Não estaria na minha convocação, mas entendo que o Ancelotti ele deu uma entrevista e falou que gostaria de testar outros nomes, né? Eu acho que tem alguns na frente dele, por exemplo, o Militão não foi convocado e certamente está na frente do Fabrício Bruno nessa convocação aqui, né? Não nessa, mas para as próximas, né? Tipo assim, o Gabriel Magalhães que tá ali voltou, tem o Marquinhos que vai estar, o Alexandre que tomou a posição, e eu acho que o Militão vai ser esse não quarto zagueiro de ser a quarta opção, mas vai ser o quarto nome desse sistema defensivo do Brasil aí. Então, possivelmente vai pra Copa do Mundo com Marquinhos, Alexandre, Militão e Gabriel Magalhães, né? Se eu não tô esquecendo de ninguém, eu acho que vai ser isso aí. Se tiver espaço para um quinto zagueiro, ele deve vir com outro, mas deve ser bem isso aí mesmo, assim. Eu acho que tá bem pré-definido isso, tá ligado? Tá bem tranquilo, assim, em relação a zagueiros. Não vejo ninguém entrando nessa vaga, não. Não acho que o Bremer vai entrar nessa vaga, não. Só se o Ancelotti, de fato, for levar 5, né? Se for levar 5, pode ser que o Bremer dispute. Aí, pode ser que o Léo Ortiz dispute, entendeu? Pode ser que um outro zagueiro dispute. Não sei se o Beraldo vai correr por fora. O que mais tô esquecendo aqui? O maluco lá do Lille? Tá aqui, o Alexandre. Tá aqui. É o Alexandre com tudo junto? É o Alexandre do Lille. O Alexandre separado é o do Flamengo. Entendeu? Tem o Murilo também no Nottingham Forest que saiu um pouquinho do radar depois de uma convocação que ele chegou e foi muito mal, né? Então ele meio que deu uma decepcionada. Mas eu imagino que a gente vai ter um ciclo tranquilo de, como eu falei, Marquinhos, Alexandre, Gabriel Magalhães e Militão. E eu confio nesses 4, eu tô tranquilo quanto a isso. Laterais direitos foram Wanderson e Wesley, parece que são os dois escolhidos aí do Ancelotti para exercer essa função, né? Ele repetiu a última convocação, manteve os dois e vai levá-los aí para testar novamente. Douglas Santos, cara, acho que foi a convocação que mais me surpreendeu de todas, para ser honesto. Não vou falar aqui que eu acompanho o Zenit jogar, porque eu não acompanho, seria absolutamente mentiroso, hipócrita e leviano, porque eu não vejo o Zenit jogar de forma alguma. Mas, cara, eu tenho muita dificuldade de entender a convocação do Douglas Santos, tendo em vista aí a opção dele pelo Caio Henrique, pelo Alexandre do Flamengo, que machucou e deve dar vaga a outro nome, né? E até as recentes boas atuações do Luciano Juba no Bahia, que era um cara que estava pleiteando essa vaga. Pode ser que ele venha agora no lugar do Alexandre depois da lesão ou não, mas que poderia estar ocupando esse espaço para ser testado ali, até porque o Ancelotti foi ver o Bahia jogar
ontem ou anteontem, o Luciano Juba fez um golaço e o Bahia acabou vencendo muito por conta do Luciano Juba também. Então pensei que ele pudesse estar nessa. Eu sei que o Douglas Santos esteve nas Olimpíadas, foi campeão olímpico com o Brasil. Ele foi campeão com o Galo também, não foi? Eu jogo no Galo durante um bom tempo aqui no Brasil, mas tá há muito tempo escondido no Zenit e longe dos olhos dos brasileiros. Talvez o scout da seleção tenha visto algo, mas não sei se é uma convocação que eu compreendo tanto assim, né? Mas valeu, né? Valeu. Outra coisa também que é bom de falar, né? Tipo assim, porra, importante frisar, né? Moleque, hoje foi um festival disso na internet, mano. Se você abrisse aí os portais de notícia, ou os perfis das pessoas, dos comentaristas, influenciadores de futebol e tal, comentando a convocação, mano, nos comentários vem um festival de pessoas falando assim: vai discordar do Ancelotti? Vai lá treinar você, a seleção brasileira. Você jura que você sabe mais do que o Ancelotti? Vai você então. Não sei o que, porra. Espero que a gente não cultive um ambiente tão estúpido e imbecil quanto essas pessoas que tecem esse tipo de comentário, né? Porque, porra, o Ancelotti tá ali pra ser também questionado pelo torcedor brasileiro. Até porque ele tá num cargo que é um cargo de clamor popular. Do futebol, que é um esporte que todos assistimos e gostamos. Perfeito? Então, assim, os comentaristas estão pra comentar, discordar e concordar. Se você não tem capacidade de entender que alguma pessoa discorda de outra pessoa, por mais capacidade que ela seja, foda-se, tu é burro. Então, é isso. Beleza? Se a gente discordar de alguma coisa aqui, estamos no direito. Perfeito? Né? Porque é o Ancelotti que ele vai ter que passar sempre inquestionável aos olhos de todas as opiniões do mundo. Perfeito? Então é isso. Dito isso, não sei se eu levaria o Douglas Santos, mas também não tenho conhecimento de causa. Não acompanho o Douglas Santos. Só acho estranho, diferente. Se fosse muito tempo atrás, a gente ia ficar com aquela pulguinha atrás da orelha falando assim, cara, será que é convocação de empresário? A gente pensaria nisso. Muita gente já pensou por muito tempo, tá ligado? Pô, deve ter um dedinho de empresário aí. Mas, como eu não sei, não vou falar. Mas que é estranho, é estranho. Douglas Santos aí convocado. Mas valeu, tomara que faça um bom papel, né? É o terceiro lateral esquerdo da convocação. Levaram 3. Meio campo, cara. Não tem muito mistério aqui. Eu acho que ele levou menos meio campista que todo mundo tava esperando que ele fosse levar, né? Levou Bruno Guimarães, Andrei, Casemiro, Joelito e Lucas Paquetá. Eu acho que era o que tinha que levar mesmo. Um nome ou outro que poderia estar aqui de mais criatividade, mas eu entendo até pelos atacantes que ele levou que alguns ali podem exercer essa função. Mas o Gerson acabou ficando fora muito por conta das escolhas dele também, acredito eu, né? Por estar no Zenit. Porém, o Luiz Henrique, que tá no Zenit, e o Douglas Santos, que também tá no Zenit, foram chamados. Então, assim, até que ponto o Zenit vai pesar na convocação ou não do Gerson? Parece que pesou porque ele saiu de titular para nem convocado. Mas também deve ter alguma interferência do fato de ele não estar jogando frequentemente no Zenit desde que chegou, né? Tá se adaptando e tal, não teve tantos minutos assim. E o nosso Ancelotti deu uma entrevista falando que para estar convocado tem que estar 100% fisicamente e bem no seu clube. Então, possivelmente o nosso Gerson rodou por conta disso, né? Então é isso. Porque se você parar para ver, tem 2 atletas do Zenit na convocação, nenhum deles é o Gerson. Temos Douglas Santos e temos também o Luiz Henrique que voltou. Mas no meio campo, cara, muita gente durante um bom tempo questionou o Lucas Paquetá. Eu acho que ele vai exercer um papel novamente crucial para a seleção brasileira. Eu acho que ele tem que estar no grupo, ele é melhor do que quase todos que estão concorrendo com ele, e ele é bom, mano. Confio no Paquetá, gosto dele, acho que ele deveria voltar para a seleção brasileira. Encerrado o caso lá, o julgamento dele em relação às apostas, eu acho que deveria de fato voltar para a seleção, porque ele é melhor do que todos que estão concorrendo com ele. Eu acho, né? Eu acho. Então, eu imagino o Brasil formado com uma trinca, inclusive, ali entre Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Num 4-3-3, do jeito que está sendo escalado aqui, muito possivelmente com esses 3 atletas juntos. Paquetá um pouquinho mais à frente do Bruno Guimarães e do Casemiro, mas acho que pode rolar desse jeito, tá ligado? Os 3 ali se alternando, formando um meio campo mais forte, mais pegada de marcação e também consegue chegar até o ataque. O Paquetá já fez essa função muito bem também com o Tite anos atrás, né? Ele foi aquele terceiro homem aberto um pouquinho mais pela esquerda e jogou bem pra cacete desse jeito. Pode ser que ele faça isso novamente, até porque não tem o Vinícius Júnior nessa convocação, né? Então pode ser que o Paquetá tenha mais liberdade de jogar e vá bem. Gosto dele, voltou merecidamente, na minha opinião. Alguma ausência muito significante no meio campo de vocês, que vocês acham, mano? Muito significante no meio campo pra vocês? Para além do Neymar, que foi muito comentado, já foi respondido até, tipo assim, eu achei a resposta do Ancelotti coerente, mano. Assim, eu entendo quem gostaria que o Neymar fosse convocado, mas ele falou, cara, pra jogar na seleção brasileira vai ter que estar 100% fisicamente. Neymar e Rodrigo ficaram de fora, porque os dois, o Neymar tá voltando, né?
retornando e acabou. A gente ficou sabendo que teve uma lesão recentemente, um edema pelo Santos nesse fim de semana e tal, não foi convocado. E o Rodrigo não estava jogando com o Xabi Alonso. Então, também ficou de fora. O Rodrigo, o Ancelotti conhece muito bem. Eu acho difícil que ele fique de fora por mais convocações da Copa do Mundo. Mas o Ancelotti vai dando oportunidade para outros jogadores, né? Matheus Pereira. Poderia, cara. Poderia ser chamado, mas eu honestamente, assim, vamos lá, né? Tem 2 pontos ali. Eu acho que poderia ser chamado, Matheus Pereira? Poderia. Até porque é uma convocação que ele tá dizendo claramente que tá fazendo testes. Perfeito? E aí cabe a vocês e a gente, né? Concordar ou não do alto da nossa insignificância com testes sendo realizados há menos de um ano para a Copa do Mundo. E aí é o feeling de cada um, é a opinião de cada um. Eu já não sou tão a favor assim de tantos testes a só um ano da Copa do Mundo. São poucas datas, tá ligado? O Brasil vai se encontrar aí, o quê? 8 jogos, 7 jogos até a Copa. E eu acho que o Brasil deveria ter uma espinha dorsal mais pré-definida e menos testes nesse momento. Porém, já que ele foi para testar, poderia levar o Matheus Pereira. Só que, pô, gente, honestamente, com todo respeito, eu não consigo achar que o problema da seleção vai ser a não convocação do Matheus Pereira, tá ligado? Então, assim, eu não acho nem de longe um absurdo ele ficar de fora. Poderia ir? Poderia. Mas não é como se ele fosse ser peça fundamental do Brasil pro próximo ano até a Copa do Mundo. Não seria, tá ligado? Não seria a primeira nem a segunda opção pra jogar. Então, poderia ser testado? Poderia, mas não é como se fosse o fim da seleção não ter o Matheus Pereira, tá ligado? Então, assim, poderia, mas não foi, tá tudo certo, tá ligado? Não é uma ausência que fala assim, fudeu, não foi convocado. Tá ligado? Mas poderia sim, acho que é o meio campista atuando no futebol brasileiro em melhor nível hoje, né? Sendo brasileiro, né? Evidentemente, porque tem o Arrascaeta jogando pra caralho, mas é uruguaio, não tem como convocar. Então, é isso. Atacantes, Estevão, Caio Jorge, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, João Pedro, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Retorno do Luiz Henrique, que foi bem pela seleção antes de ir pro Zenit, né? Teve uma convocação à data FIFA que ele até foi protagonista do jogo da seleção brasileira, fazendo gol, sendo importante, ajudando bastante. Ficou de fora indo pro Zenit, voltou agora e vai ser testado novamente. Gosto do Caio Jorge ser testado. É um atacante de mobilidade que tem, desempenhado de forma estrondosa no Cruzeiro, tá muito bem mesmo. Então, acho que vale essa opção por ele, até porque o posto de camisa 9 tá vago na seleção brasileira. A gente não tem uma confirmação de quem vai ser esse cara. Ninguém assumiu essa camisa e falou, é minha. E eu acho que essa convocação do Ancelotti é, inclusive, pra definir mais ou menos essas coisas, tá ligado? Ele convoca Caio Jorge, Matheus Cunha, que nem vai ser 9, vai ser 10 provavelmente, né? Richarlison, João Pedro, os 3, né? Não convocou o Igor Jesus, que era o 4º dessa lista, provavelmente, a disputar essa vaga, né? Se você pensar em quem ficou de fora, Igor Jesus ficou de fora pra ser atacante. Quem mais ficou de fora? Endrick ficou de fora, mas estava machucado no Real Madrid, não tá jogando, né? Pedro estava sendo reserva do Flamengo, não tem como ser convocado também. Então, acho que o Igor Jesus talvez seja o cara que ficou de fora e poderia ser convocado e não vai ser observado pelo Ancelotti, tá ligado? Mas você vai ter ali Caio Jorge, João Pedro e Richarlison treinando ali aos olhos da comissão técnica para ver quem que vai ser 9 do Brasil, tá ligado? São 3 jogadores que estão jogando muito bem, performando muito bem. Caio Jorge pelo Cruzeiro, Richarlison começou a temporada voando pelo Tottenham e o João Pedro, desde o Mundial de Clubes, vai muito bem pelo Chelsea, né? Então, veremos. O Matheus Cunha aqui, cara, eu acho que ele vai ser o 10 da seleção brasileira, tá? Vai exercer o papel de camisa 10, igual ele faz no United. Então, se o Brasil for para jogar com um cara mais centralizado atrás do atacante, vai ser o Matheus Cunha. E acho que hoje, honestamente, no dia 25 de agosto de 2025, ele é o jogador mais indicado para essa função em relação a desempenho, estar apto fisicamente para desempenhar a função, tá ligado? Eu acho que para ser o 10 atrás do atacante ali, eu acho que o Matheus Cunha é o cara mais indicado hoje. Está jogando mais bola, tá ligado? Está jogando muito bem, performando muito bem. Apesar do United estar começando mal a Premier League, ele é uma boa notícia. Ele foi bem nos 2 jogos. Quem viu, eu assisti 2 jogos, tá? Ele foi muito bem. Então, ele faz 10, faz 9, mas ele como 10, eu acho que ele é melhor como 9. Tipo assim, eu acho que ele junto com o João Pedro conseguem jogar juntos, tá ligado? O João Pedro mais adiantado, ele um pouquinho mais afastado do gol e coordenando esse ataque, eu acho que tem como entrosar, tem como fazer isso rodar, tá ligado? Tipo assim, se o Brasil vem pro Maracanã contra o Chile com um jogo mais solto, sem 3 meio-campistas mais presos, ele pode ir, com o Casemiro, com o Paquetá ou o Bruno como segundo volante ali, Matheus Cunha, Rafinha, João Pedro e Martinelli ou Estevão, tá ligado? E eu acho que dá pra ter jogo, tá ligado? Dá pra ter jogo. O Matheus Cunha, ele combina com um atacante junto com ele também, né? Ele é 10 e pode ser 9, mas
talvez seja o cara que tá em melhor desempenho, né? Nesse momento para exercer essa função. O Rafinha vai ser o protagonista do jogo, né? Provavelmente, né? É o nosso melhor jogador em atividade no momento e vai seguir sendo na seleção brasileira. O jogo deve passar muito por ele, mas muito pelo Matheus Cunha também, que deve exercer essa função. Mas eu gostei, cara, assim, alguns nomes eu não levaria o Douglas Santos, não levaria o Fabrício Bruno, mas entendo a convocação do Fabrício, não a do Douglas, mas valeu. Não levaria o Bento, mas não sei se eu levaria o Luiz Henrique, porque eu não tô acompanhando o Zenit, então não tem como cravar nada. Mas é isso, assim. A única coisa em relação a essa convocação, tipo assim, eu tô falando que eu entendo em relação à expectativa do Ancelotti, né? Eu, como torcedor, eu gostaria de ver a seleção mais pronta nesse momento. Porque, infelizmente, o Ancelotti pegou o trabalho há 1 ano da Copa do Mundo. Então, inevitavelmente, ele vai ter que conhecer jogadores brasileiros nesse trabalho. Ele vai ter que conhecer os caras, vai ter que assistir, vai ter que trabalhar com os caras pra ver qual é no dia a dia. E isso vai ter que acontecer porque o Brasil é mal organizado pra caralho. A preparação pra Copa foi um lixo, né? A gente jogou fora 3 anos. Então, esse é o momento que as seleções favoritas estão com uma espinha dorsal desenhada já. Já sabe quem são mais ou menos os 11 titulares, se não tem 11, tem 9 escolhidos ali, como joga o time, quem são as peças de reposição do banco de reservas. Já tem tudo bonitinho desenhado ali, pra ter uma espinha, pra ter uma cara, pra ter um jogo. E o Brasil não tem nada. O Brasil não tem uma ideia de jogo pré-definida, o Brasil não tem uma espinha dorsal entrosada, tá ligado? Até tem uma ideia de time, mas não tem esse time entrosado. Então eu gostaria de ver esses caras jogando juntos mais tempo e mais oportunidades. Então, tipo assim, no mundo ideal, eu acho que a gente deveria sim ter o Vini e ter o Rodrigo na seleção, jogando junto com o Matheus Cunha que seja, com o Rafinha que seja, pra entrosar esse time o mais rápido possível. Tentar solucionar logo esse problema da lateral esquerda e da lateral direita pra ver quem é que vai jogar e botar pra jogar. Definir a zaga e botar pra jogar, tá ligado? Porque eu acho que o Brasil tem que caminhar. O meio campo tá definido, mas algumas outras posições ainda não estão. Então eu preciso como torcedor, né? Que o Brasil se defina o quanto antes pra gente ter um pouquinho mais de confiança que vai dar certo trabalho a longo prazo, né? Curto, médio prazo, porque a Copa do Mundo daqui a 1 ano. Mas é isso, assim. Porque, por exemplo, vocês estão aí no chat, vocês são a favor de muitos testes agora? Ainda são a favor disso? Ou vocês queriam ver um Brasil mais definido? Tipo assim, porra, sem espaço pra teste, vamos com os caras que a gente acha que vai pra Copa do Mundo mesmo, vambora. Porque, cara, são poucas datas, cara. Eu acho que o Brasil, ele vai jogar mais 6 ou 7 vezes até o Mundial, mano. Ou 7 ou 8 vezes até o Mundial. Contando essa próxima data FIFA, tá ligado? Então, assim, são muitos testes ainda, né? Acho que o Brasil tá muito sem rumo ainda, entendeu? E eu queria que tivesse mais encaixado. Mas não tem o que fazer, o Ancelotti tem que conhecer a galera, né? Gostaria pelo menos de saber a espinha dorsal desse time. É porque a espinha dorsal desse time aqui é muito hipotética, né, cara? Se você parar pra pensar, a gente acha que o Brasil, por exemplo, se eu fosse chutar hoje, quem eu acho que tá garantido como titular do Brasil pra Copa do Mundo? Tá? Titular. Ó, quem eu vou botar a ficha aqui, ó. Esse cara vai ser titular do Brasil na Copa do Mundo. Quem eu acho que vai acontecer? Alisson, Gabriel Magalhães, Marquinhos. Não sei se o Militão vai ser titular. Não sei. Talvez como lateral direito, mas não sei. Mas eu acho que teremos Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alisson. Casemiro certamente será titular da seleção brasileira. Então temos, ó, de 11, a gente tem Alisson 1. Na minha opinião, tá? Gabriel, Marquinhos 2, 3. Casemiro 4. Pelo que se indica, o que se desenha até agora, Bruno Guimarães vai ser titular da seleção brasileira. Eu acho que vai. 5. Rafinha 6. Titular absoluto. Mano, Vini Júnior vai jogar. 7. E eu acho que para por aí. Não temos mais definições do que isso. Temos 7 titulares do Brasil. Mas não necessariamente esses caras estão entrosados jogando juntos, tá ligado? A gente tem uma ideia, tipo assim, ó. Alisson, Gabriel, Marquinhos, Casemiro, Bruno, Vini e Rafinha devem ser titulares do Brasil na Copa do Mundo. Mas esses caras não estão jogando juntos, entendeu? Não estão jogando juntos, mano. E isso eu acho um problema, entendeu? A gente vai ter o Casemiro jogando junto com o Bruno ou com o Paquetá, vamos ver como é que vai ser. O Vini e o Rafinha jogaram juntos durante um bom tempo, mas agora vão ficar um pouco distantes, mas a gente não sabe quem vai ser o complemento, se vai ser o Neymar, se vai ser o Rodrigo, se vai ser o Matheus Cunha, se vai ser o João Pedro, se vai ser o Estevão, se vai ser... Ninguém sabe quem vai ser, tá ligado? Lateral direito ou esquerdo, não sabemos o que vai ser, se vai ser Militão, Wanderson, Wesley, Caio Henrique, Alexandro, quem vai? Então, seria bom a gente começar a ter um desenho, né, de como vai jogar o Brasil. Em campo, como vai performar o Brasil? A gente não sabe, tá ligado? Eu queria que a gente soubesse um pouquinho mais o que esperar da seleção brasileira. Tendo em vista o trabalho do Ancelotti recente no Real Madrid, eu acho que nós teremos, na Copa do Mundo contra seleções mais competitivas, eu acho que a gente vai ter um Brasil
reativo. E vai ser um Brasil que pode ser que irrite o torcedor brasileiro, tá ligado? Eu não sei se o brasileiro tá com a expectativa correta em relação ao Ancelotti. Eu acho que a gente vai ter um Brasil que vai esperar o adversário jogar e vai ser mais mortal em contra-ataques. Vai jogar em transição o tempo inteiro, transição. Vai roubar e transicionar. Roubar e transicionar, tá ligado? Não vai ser aquele Brasil que vai jogar com a bola, igual a Espanha, jogando com a bola. Pá, entendeu? Então, assim, mas isso é o que eu espero que seja o Brasil. Que eu acho que vai ser o Brasil. Eu não sei se vai ser o Brasil, porque a gente não sabe como é que vai ser o Brasil. Porque, honestamente, o Ancelotti na primeira convocação, na primeira data FIFA dele, e eu acho que o Brasil nem jogou bem esses jogos, né? Jogou um futebol bem pobre. E também, porra, primeira semana de trabalho do Ancelotti com os caras. Não tem nem como cobrar muito. Mas foi um futebol bem pobre, sem cara. Não teve cara o Brasil, não teve cara. O Brasil não teve um desenho. Então vamos ver como é que vai ser agora, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser agora. Confio no Ancelotti? Evidente. O cara é multicampeão, vencedor nato, acostumado com competição de mata-mata, do caralho, vamos pra cima. Mas a gente, como torcedor, eu tô meio ansioso pra saber que cara que vai ter esse Brasil, entendeu? Com quem a gente vai contar, com quem a gente não vai contar. E é isso. Mas ele treinava os caras todo dia? Ele treinava o Rodrigo, o Vini, treinava o Militão, o Casemiro. Treinava. Ele sabe o que ele pode extrair desses caras, com certeza absoluta, entendeu? Mas ele vai ter que extrair em outro contexto, tá ligado? Tipo assim, será que finalmente a gente vai ter um Vini protagonista da seleção brasileira com o Ancelotti? Porque, por exemplo, eu sinto, assistindo o Brasil jogar, que o Rafinha tem cada vez mais tomado essa iniciativa, tá? O Rafinha, ele vai tentar ser esse protagonista. E que bom, porque está jogando bem, tá ligado? Então talvez não seja nem o time do Vini, vai ser o time do Rafinha, tá ligado? Pode ser que seja isso, tá? A seleção brasileira do Rafinha, não do Vini. Pode ser, a gente não sabe. Tomara que o Vini voe na seleção brasileira. Porra, ele é fundamental, imagino eu, né? Jogando em transição, o Vini é o jogador dos sonhos pra qualquer treinador. Jogar em transição. Quer ter o Vini Júnior, pô. O cara é um foguete, tá ligado? Então, é isto. Tu acha o Brasil top 5 favoritos? Cara, a gente conversou sobre isso, viado, no último papo de seleção brasileira. Eu acho que é a Copa do Mundo mais aberta de todas, dos últimos tempos aí. Mais difícil de prever alguma coisa, porque são muitas seleções chegando num nível semelhante, imagino eu. Tipo assim, ainda acho que a favorita é a Espanha, pela ideia que tem de jogo, por ter um protagonista voando, que é o Yamal, e que funciona na seleção pra caralho. Mas eu acho que, porra, assim, a França tem uma geração forte demais. Por mais que vocês não acreditem, Portugal tem uma geração forte demais. A Argentina é a Argentina com uma geração ainda extremamente competitiva. O Brasil é forte demais também. Por mais que a gente desconfie da nossa própria seleção, é uma seleção que não deve nada às outras, tá ligado? Tá vendo um momento de contestação? Tá, mas na hora vamos ver, o Brasil é o Brasil, velho. Vai pro caô, vai ter jogo, entendeu? Aí você tem ainda Inglaterra numa geração que é foda pra caralho e com um trabalho novo do Tuchel, que vamos ver se vai dar jeito ou não. É o Tuchel ainda, né? O Tuchel não foi demitido não, né? É isso, é o Tuchel. A geração inglesa é do caralho, cara. É um time muito forte. E no papel a Inglaterra é muito forte. Em campo vai ter que tentar dar respostas ao torcedor inglês. Mas no papel é muito forte a Inglaterra. Muito forte. Tem elenco, mas não joga. A Inglaterra é meio Brasil nesse momento, tá ligado? Tem um time forte, mas não desempenha. É meio Brasil a Inglaterra, tá ligado? É meio Brasil nesse sentido. Existe muita expectativa naqueles caras que tem que entregar na seleção e não estão entregando, tá ligado? Tem uma Holanda, uma Alemanha. A Alemanha acho que é acima da Holanda, que podem também, porra, surpreender. Então, tipo assim, não tem nenhuma seleção que joga contra outra e fala assim, cara, é impossível essa seleção perder. Não tem mais, viado. Não tem mais. Eu acho que vai ser uma Copa do Mundo extremamente equilibrada. Se eu pudesse chutar, eu chutaria o Brasil entre os 5. Mas assim, pode ser que o Brasil não esteja. Mas eu chutaria o Brasil entre os 5 favoritos, tá ligado? Chutaria. Botaria aqui. Botaria lá. Espanha, França, porra, Brasil, Portugal e Argentina, tá ligado? Porque, mano, uma coisa a gente tem que reconhecer, tá ligado? E uma coisa que eu queria que o Brasil fosse também nessa geração, tá ligado? Mano, a Argentina é uma seleção culhuda. Na hora do vamos ver, os caras crescem de forma espantosa. Seleção culhuda. Jogo grande, jogo importante, os caras, mano, deixam sangue dentro de campo, mas não perdem a porra do jogo. Tá ligado? Seleção culhuda, a Argentina. Então tem que respeitar os caras, mano. E pra quem fala de Portugal, cara, Portugal tem uma geração que talvez seja a melhor de Portugal em muitos e muitos e muitos e muitos anos. Portugal tem uma vasta variedade de jogadores em alto nível. Cara, Portugal tem noção, um dos melhores, se não for o melhor volante do mundo da temporada, Vitinha, português. O melhor lateral esquerdo do mundo, português, Nuno Mendes, tá ligado? Aí você tem um meio campo que é impossível você falar que é ruim, cara, com Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, tá ligado? Não é ruim. O Pedro Neto do Chelsea joga pra caralho, pra caralho, pra caralho. É muito bom, novo, veloz, forte pra cacete, muito bom.
tá ligado? Tem João Neves ainda, que vocês citaram aí. Tem o Cabeçudo lá, marcando presença. Imponente, chamando atenção. Aí tem o Chico Conceição. Aí tem o Rafael Leão, tá ligado? Tem Palhinha. Rubem Dias na zaga. O goleiro Diogo Costa, que é pegador de pênalti, inclusive. Bom, tá ligado? Aí tem João Cancelo. Aí não sei o quê. Cara, a seleção portuguesa é muito boa, cara. Mas é muito boa. É muito boa, muito boa. É muito boa, tá ligado? E vou te falar, os jogadores da seleção portuguesa vivem bom momento individual nos seus clubes também. Tirando o Bernardo Silva, que vive um City conturbado, mas que ainda é o Bernardo Silva, ainda confio que é um craque de bola, todo mundo voando, viado. E o Cabeçudo, porra, eu jamais vou desrespeitar o Cabeçudo no ataque. Jamais. Então, uma geração foda. Rafael Leão também não. O Rafael Leão, ele... O Rafael Leão é um jogador que... Ele, sei lá, ele é esquisito, né, cara? Porque ele tem um potencial estrondoso, mas ele é meio vagalumezão, né? Assim, tipo, tem horas que ele aparece jogando pra caralho. Aí tem horas que ele fala assim, mano, vou sumir. Meio preguiçoso, né, mano? Mas Copa do Mundo talvez mexa com esses caras, tá ligado? E Portugal, que repito, venceu a Espanha na Nations. Foi campeã na Nations. Portugal é uma seleção muito forte, cara. Muito forte. Então acho que tem muita seleção boa. Mas é isso, uma convocação, nota... Dá nota pra convocação seleção brasileira essa aqui? Da expectativa e convocados, nota 7. Nota 7 essa convocação aqui. Tomara que o Brasil em campo tenha um desempenho 8, 9. Mas é isso. Desejar boa sorte ao trabalho do Ancelotti. Vamos torcer, né, viado? Vamos torcer. Eu quero ir nesse jogo Brasil e Chile no Maracanã. Quero assistir esse jogo aí presencialmente. Tomara que eu consiga ir.